90 minutos. Notícia e opinião. Apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, a pedra fundamental do grupo. Muito bom dia a você que está em todo o território nacional ligado aqui na RB. Rapaz, é difícil a gente comentar qualquer coisa desses dias de uma pandemia mundial. Não é difícil, qualquer coisa que você vá comentar, você tem dificuldade em achar uma linha de raciocínio mais lógica, não é? Pô, eu já estava vendo que morreram são mais de 3 milhões de infectados do mundo, com 210 mil mortos do mundo inteiro, a maioria na Europa, nos países da Europa, 196 mil e tirando a Europa, todos juntos, só os Estados Unidos com quase 60 mil mortos. O Brasil a gente não sabe direito quantas pessoas morreram. Os números oficiais não devem bater com a realidade, porque também não houve testagem. Se não há testagem em termos de massa no mundo inteiro, você imagina aqui no Brasil, então, quando o fim de semana cai o número de mortos, e aí dizem, mas porque no fim de semana a secretaria não é atualizada da forma que deveria ser. Pô, pandemia é pandemia. Pandemia não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda, não tem nada disso. Você vai ver o feriado da quarentena agora, como é que vai ser. Feriado vai estar lotado de carro na estrada, né? O pessoal se mandando pro feriado, porque no último feriado foi assim. E essa quarentena aqui de São Paulo, pelo jeito, já era há muito tempo. Ontem a gente mostrou a Rádio Leste completamente lotada, mostrou a Marginal com carro pra caramba, e boa parte da periferia o cara tem que abrir para não morrer de fome, é o que está acontecendo. Então foi para o espaço a tal de quarentena. Não bastasse isso, ontem a gente já comentava, com a saída do Moro atirando no Bolsonaro, o Supremo também autorizou a investigação sobre as acusações do ex-ministro contra o presidente da República. Tá? Durma-se agora com esse barulho. Tá? E o fiel da balança passa a ser o Rodrigo Maia, que já disse ontem que naturalmente não seria o melhor momento para esse tipo de confusão. Então isso vai tramitar no Supremo. Se houver por parte do Supremo a decisão de que há possibilidade de crime cometido pelo presidente, vai à PGR e depois a Câmara analisa se na realidade abre ou não abre processo de impeachment contra o presidente da República. Só faltava essa no meio do coronavírus. A pesquisa que o Paraná Pesquisa deu ontem aqui, o nosso Murilo Hidalgo, bate praticamente em números quase que exatos com a pesquisa do Datafolha, que são dois institutos, a meu ver, muito confiáveis, né? Extremamente confiáveis. Tem uma pequena vantagem a favor do Bolsonaro, né? E o juiz Moro, que tinha 70%, quase 70% de aprovação antes de assumir o ministério, manteve-se entre o ministro de juiz bem avaliado na época, porque não tinha assumido o ministério ainda, passou a manter entre 60% e 70% a sua avaliação no governo do Bolsonaro, sendo o ministro mais bem avaliado, inclusive 2 vezes mais que o presidente da República. Esse perde por pouco por parte da maioria dos entrevistados, né, em relação a uma possível abertura de processo de impeachment contra o Bolsonaro ou não. Né? As ruas, segundo o Josias aqui, na coluna que o Josias tem, uma coluna muito respeitada, as ruas não estariam apoiando o presidente Bolsonaro a ser empichado. Agora não haveria clima para que o presidente Bolsonaro fosse empichado por pequena margem, mas é o que aponta o Datafolha também, da mesma forma como o Paraná Pesquisa disse aqui.
Não é nem questão só das ruas, não é? Agora, você vai ver, vão falar disso pra caramba e já vão começar a colocar o vírus em segundo plano. E tomara que não aconteçam as mortes que se prevê para esse inverno que está chegando. Estava fazendo uma análise curta e rápida, né? De ontem para hoje, da Espanha, morreram 317 caras. A Espanha, que acho que é o terceiro país mais atingido do mundo. O Garrafa vai dar a lista dos 10 países, acho que a gente é o 10º colocado em número de casos ou de morte. A morte acho que é 11º, ou é o inverso. Mas a gente é 10º ou 11º. Isso com uma testagem muito ruim, porque, como disse o Wanderson, que continua lá no Ministério, né, que era assessor do ministro Moro, e continua como assessor do ministro Tait, o Wanderson disse na época, e pouca gente prestou atenção nisso, que se a gente tivesse testado de uma maneira correta, como todo mundo deveria ter feito, e só a Coreia fez um teste em massa, o Brasil já estaria, naquela época, entre os países mais atingidos. Mesmo sem teste, o Brasil já está, acho que, entre os 10 primeiros. E fazendo essa conta rápida, se outro dia morreram 407 aqui no Brasil, só no fim de semana aqui não morre gente por falha, obviamente, na comunicação dos fatos de pessoas que morrem de coronavírus, ou então de síndrome respiratória, como aqui em São Paulo, morreu de síndrome respiratória aguda, é coronavírus, porque não tem teste, então natural que se pense da maneira mais simples possível, que foi a maneira que eu justifiquei a reportagem do Agostinho Teixeira, deixei clara a reportagem do Agostinho Teixeira, que quando os cemitérios estavam, os IMLs estavam lotados, né, que o IML estava lotado aqui, contestaram a nossa informação. E depois, olha, os IMLs têm que alugar containers porque tem cadáver demais. Só podia ser por causa da pandemia. E depois chegou-se à conclusão que mesmo a pessoa morrendo sem o teste positivo para o coronavírus, morreria como se fosse caso de coronavírus, no caso de síndrome respiratória aguda, confirmando o que a gente dizia. Então, se outro dia a gente já teve um pico de 407 mortos, no meio da semana, 407 mortos, depois caiu para 300 e pouco, e no fim de semana, como é pior ainda a comunicação da Secretaria da Saúde, aí cai para quase que a metade dos casos. Um dia teve 22 mortos, de sexta para sábado. Eu falei, bom, então não morreu quase ninguém, perto do que está morrendo o mundo. Um morto já é uma tragédia, né? Mas 22 perto de 407, como é que você pode confiar numa testagem dessa? Bom, então durma-se com esse barulho, porque agora vão ficar falando em processo de impeachment contra o presidente da República, mesmo porque o Supremo está analisando, o Supremo vai começar a aparecer de novo da notícia como aparecia antigamente, que se colocava mais notícias do Supremo sobre o impeachment da Dilma, sobre o caso do Lula e sobre o caso de políticos que por lá passavam, muito mais do que qualquer outra coisa. Só que naquela época a gente já estava começando a viver períodos, né, de uma possível recessão que depois acabamos mergulhando na pior recessão que o Brasil teve. Essa recessão foi muito provocada pelas notícias ruins que aconteciam no impeachment da presidente Dilma e que jogaram o Brasil na pior fase econômica da sua história. Agora imagine a gente começar a discutir tudo de novo, começar a voltar a colocar em primeira pauta possíveis crimes que o presidente da República teriam cometido, segundo o ex-ministro Moro, né, no meio de uma pandemia. Onde é que vai ficar a pandemia? Vai virar um pandemônio no meio da pandemia, e onde é que vai ficar a epidemia? A gente já não sabe quanta gente está morrendo mesmo. Será que vai saber? Será que o noticiário político não vai se sobrepor ao noticiário que nós teremos aí do coronavírus, né, que hoje ocupa quase que 90%
das informações, se não mais das informações. Toda hora você tem notícia e não são notícias muito boas, principalmente para o Brasil, porque lá na Europa a curva está sendo feita de forma inversa. E dos Estados Unidos a coisa está ruim mesmo, tanto que qualquer ajuda é bem-vinda. O governo da Turquia mandou aí que não sei quantas máscaras, enviou um avião com não sei quantas máscaras para os Estados Unidos. E quando é que você podia imaginar, não é? Que de repente os Estados Unidos tivessem condição de precisar de ajuda externa? Quando você poderia imaginar, num momento como esse, que a maior economia do mundo, que o maior poder bélico do mundo, a maior nação do mundo pudesse precisar de ajuda? E qualquer ajuda é bem-vinda, tanto que foi agradecida a ajuda turca. Então, no meio de uma pandemia, um pandemônio não vai ajudar em nada, absolutamente em nada. É claro que tudo tem que ser investigado, claro que tem, isso é óbvio. Se a PGR, se o Procurador-Geral da República, o Aras, disse aqui, foi semana passada que nós entrevistamos o doutor Aras, sempre muito sensível, muito gentil e muito bacana, quando se colocava em dúvida, né, se ele iria investigar determinado caso ligado à presidência ou não, ele falou assim, olha aqui, vem cá, eu estou aqui com o Procurador-Geral da República, fui colocado pelo presidente, mas eu sou absolutamente isento. Se houver algum caso contra o presidente, eu vou analisar. Se houver base contra o presidente em algum caso, eu vou analisar. Pô, não demorou nem uma semana, apareceu. Tem entrevista do Aras aqui, não sei, eu não pedi para o Garrafa editar, mas seria interessante pegar essa parte em que ele falava, eu não me lembro exatamente de que caso ele falava, mas ele falava de um caso que poderia atingir a presidência da República, que não era esse do Moro, porque foi antes, bem antes da crise do Moro. Mas que ele deixava claro, o doutor Aras aqui, que dependendo ou não, eu estou tentando lembrar que caso era, mas é tanta notícia que você fica completamente confuso. Ontem eu desmaiei 9 horas da noite, desmaiei e dormi, hein? Atenção, vocês que acham que eu vou morrer logo, ainda não chegou o momento. Pode ser que seja daqui 2 minutos, mas eu desmaiei porque estava com sono. E acordei às 6 horas da manhã, hoje dormi direto, nem deu tempo de ler notícia nenhuma de madrugada, como eu normalmente faço. Mas o doutor Aras deixou claro aqui, falou assim, eu estou aqui para ser isento, mesmo contra quem for. Acusação contra quem for, eu vou analisar aqui. Julgou ele ter base essas informações de que o ministro Moro teria acusado o presidente da República de interferir em casos, de querer interferir em casos de investigação da Polícia Federal, não é? Queria colocar um cara dele lá para interferir em casos da Polícia Federal, foi isso que o Moro falou, não é? E a PGR, através do doutor Aras, analisa a probabilidade do presidente poder ter cometido um crime de responsabilidade, e aí sim, isso vai ser analisado também pelo Supremo e vamos ver no que é que dá. Só que também tem o outro lado, né? Fontes do Palácio já me informaram que também o Moro, né, teria agido de maneira não só desleal para com o presidente, porque ele também tinha determinados propósitos utilizando a Polícia Federal para investigar quem ele queria que fosse investigado e pegar leve para quem ele não queria que fosse investigado. Isso é informação de dentro do Palácio. Isso tudo vai ser colocado na baila do processo ou não aberto contra o presidente. Tá? Mas isso tudo vai ter que ser investigado também, os dois lados da questão. O presidente reclamou abertamente do caso do Adélio, que deu a facada nele. Ele falou assim, eu queria saber, a mão que segura a faca a gente sabe que é o Adélio, que é maluco, que é doido. Mas quem mandou me dar a facada, até hoje eu não sei. O presidente desconfia que foi alguém que mandou o Adélio assassiná-lo. Né? E diz que o Moro não tinha muito interesse em investigar isso. Não tinha interesse em investigar aquela história do porteiro, que eu não vou ficar repetindo aqui
lá do Rio de Janeiro, naquele caso que teria ligação com o caso da Marielle, disse que o Moro também não tinha muita vontade de investigar isso. E outras investigações que seriam de interesse, sim, aí sim, do presidente da República como forma de restabelecimento da verdade ou procura da verdade no caso do Adélio, se alguém teria mandado mesmo o Adélio assassinar o presidente, ou se foi ato apenas isolado de um cara louco, e se o caso da Marielle envolvendo aquele porteiro e aquele sujeito que estava por trás desse caso, qual a ligação dele com o presidente disse que mandou investigar. Isso ele falou abertamente, isso não foi fonte nenhuma que me passou, mas foi o presidente que falou abertamente que o Moro não tinha interesse em investigar esses casos que seriam de interesse não só dele, presidente da República, mas de interesse da sociedade e da verdade. Bom, o que de fato nós temos é que por uma pequena diferença de apoio popular, hoje não seria aberta nenhuma brecha para que o presidente fosse retirado do cargo em que ele está. Isso em termos de pesquisa popular, não é? O presidente levaria alguma vantagem sobre o juiz Moro, a mesma coisa no caso do impeachment, da pesquisa feita pelo Datafolha. Não haveria clima para isso. Agora, a investigação, ela obviamente é feita, analisada pelo Supremo se foi cometida alguma falha grave por parte do presidente, depois esse processo teria andamento, se assim fosse julgado, cairia na Câmara e aí depende da Câmara votar ou não votar processo de impeachment, que foi pedido, acho que por 3 vezes, contra o presidente Temer e não andou. Lembra? O processo foi solicitado de impeachment do presidente Temer e ali na Câmara não andou. Pelo que o Rodrigo Maia disse ontem, não há clima para se discutir isso agora, não é? Mas não responde a pergunta se haveria clima para se discutir daqui 1 mês, 2 meses ou coisa parecida, não sei quanto tempo tramita esse processo lá no Supremo. Seria bom até ouvir um jurista sobre isso. De qualquer forma, tem uma entrevista marcada com o Maia para 12h30 hoje, 12h30. Vamos esperar para ver se ele confirma essa entrevista, e seria uma entrevista importante para a nação brasileira, a palavra do presidente da Câmara nesse momento. Ontem ele foi apaziguador. Ontem ele não pôde me atender lá no Brasil Urgente, eu até solicitei, mas a fala dele foi de tranquilizar, de deixar a nação calma, porque o foco era o vírus. Não sei. Política é que nem nuvem, cada hora está num lugar. Então a gente tem que esperar para ver, na realidade, o desdobramento disso tudo. Que não é um bom momento para se discutir política e principalmente o principal mandatário do país, impeachment do presidente da República, claro que não é um bom momento. A gente está aí diante de uma pandemia que dizem os especialistas no inverno deve chegar ao seu pico. A gente está esperando pelo inverno e pelo pico, faz muito tempo. Aquele Mandetta errava toda hora, não, Páscoa, depois não sei o que lá e tal, e errou. Mas vai que chega mesmo esse bicho aí. E aí, quando o bicho estiver pegando de repente na saúde, já pensou misturado isso com uma crise política? Meu Deus do céu, eu não sei qual é o resultado. Porque você pensando de uma maneira definitiva, se você tiver 2 frentes abertas em qualquer batalha, e principalmente batalha que significa a vida do país econômica de um lado e saúde de outro, é o que se discute, por exemplo, nos Estados Unidos com a reabertura. Hoje a manchete do maior jornal americano, talvez o maior jornal do mundo, o New York Times. Saúde ou economia? Essa é a manchete do New York Times. Aliás, essa é a dúvida do mundo inteiro. A França vai reabrir, os países, a Itália pensa em reabrir, países já estão reabrindo, a Espanha pensa em reabrir. O estado de emergência continua, né? Na França deve reabrir dia 11 de maio, Itália um pouco antes, porque a crise já está decrescendo muito, não é? Na Inglaterra não vi,
mas a maioria dos países pensa em reabrir, mas permanecendo o estado de emergência com as medidas todas sanitárias adotadas, que é o tal de distanciamento social. E o que pode abrir e o que não pode abrir. É mais ou menos o que está pensando em fazer o Dória aqui no dia 11. Não sabemos se ele vai abrir muito, vai abrir pouco, não sabemos o quanto o Estado está sendo lesado em termos de arrecadação. Deve ser muito, deve ser coisa de 5 bi por mês ou coisa assim, eu não sei quais são os números, mas é claro que a arrecadação do Estado caiu muito. Tem muita gente que já quebrou e que não está pagando imposto, tem muita gente que tem medo de quebrar e que não está pagando imposto, então o Estado sofre. Até que ponto o Dória vai levar isso em consideração e abrir mais ou menos, eu não sei. Mas, eu repito, numa situação grave como nós estamos passando em termos de saúde, né? A economia também é importante, muita gente já está morrendo de fome. E no meio disso tudo, você botar uma pitada de discussão política envolvendo o presidente da República, é claro que a crise tende a se agravar. No mínimo, mesmo à luz da verdade, eu sou sempre à luz da verdade, sou sempre a favor da investigação, sou sempre a favor de que as coisas fiquem claras, não é? No mínimo, o que o ex-ministro Moro arrumou foi uma baita confusão no meio de uma crise que o mundo não sabe como vai terminar, nem quando vai terminar. E eu passei a desconfiar muito do ministro Moro depois que ele expôs uma afilhada dele para justificar que ele tinha razão e ganhar mais uma vez essa parada. Ele que esteve sob suspeita da esquerda de usar de termos, não diria que escusos, mas ilegais no impeachment da presidente Dilma e no julgamento do Lula, que ele teria sido parcial, e falado com procuradores, falado com investigadores e fornecido elementos para a investigação, o que um juiz não deve fazer. O juiz deve estar acima de tudo e de todos e ser isento. Agora a direita é quem acusa o Moro de leviandade contra o presidente, que acha que o Moro realmente foi leviano contra ele, deixou claro que o Moro foi um traidor no discurso que ele fez, que o Moro vinha há muito tempo arquitetando a queda do presidente, que ele passava todo dia pensando em sair arquitetando a queda do presidente. Bom, era tudo que a gente não precisava. Esteja certo quem estiver, que prevaleça a luz da verdade e que, sinceramente, Deus nos ajude, porque a gente vai precisar ainda mais do que antes. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.